Dizem para você desviar o olhar quando uma convicção começa a rachar a superfície polida de uma vila. Dizem que nada de bom virá de olhar. Mas escute, esses primeiros 8 segundos são uma porta. Feche as suas portas se quiser, mas não deixe sua mente se afastar. Tudo começa com um grito. Não o guincho fino e teatral que uma fofoqueira soltaria em um salão, nem o suspiro ensaiado para atrair simpatia. Esse grito era uma lâmina, repentino e afiado, rasgando a manhã úmida do interior paulista em 2 metades, antes e depois. A voz de uma mulher cortou os barracões dos escravos e as samambaias, o sino da igreja e o cheiro de terra molhada das plantações de café, e todos que a ouviram sentiram nos músculos e nos ossos a rearrumação súbita de um mundo que se acreditava inquebrável. Você vai querer guardar isso nas gavetas comuns do escândalo, adultério, humilhação, indecência privada exposta. É assim que a história educada embrulha seus constrangimentos. Isso não é sobre paixão, é sobre a arquitetura do poder. Como uma casa pode ser um pequeno estado. Como o livro-caixa da respeitabilidade depende do silêncio daqueles que não têm voz. É sobre como uma escolha feita atrás de portas trancadas será usada como bisturi para rearrumar a anatomia moral de toda uma comunidade. Imagine a fazenda em estilo neoclássico. Colunas brancas, pisos de madeira imbuía lixados até a ilusão da perfeição, lustres que engoliam o entardecer. Imagine um homem que veste a respeitabilidade como uma segunda pele, um diácono na igreja, um conselheiro municipal, dispensador de favores, juiz de maneiras. Sua vida são balanços contábeis e acenos benevolentes. Sua reputação é a moeda que ele gasta. A fazenda que ele administra funciona com corpos cujos nomes raramente são escritos em qualquer livro que importe. Manuel, Sebastião, Domingos. Homens cujo trabalho enche seus cafezais e cujo serviço mantém sua casa funcionando sem atritos. Na lei, eles são propriedade. Na gravidade da casa, eles são pessoas quietas, acorrentadas, sem recurso. Catarina Ribeiro aprendeu a gramática daquela casa cedo. Ela foi educada nas artes silenciosas exigidas de uma sinhá de fazendeiro. A risada certa, a caridade certa, uma testa empolvada e um ar sereno produzido na hora exata. 6 anos sendo medida pela ausência de um filho, a ensinaram a ler o silêncio. Ela observava coisas pequenas e as acumulava em suspeita. O ala leste sempre fechada, a energia de Eduardo em certas manhãs. O jeito como os homens se moviam na sala de jantar com olhares que deslizavam pelos dela, como poças evitando pedras. Essas pequenas observações, como poeira em um raio de luz, eventualmente formaram um padrão. A casa revelou seu segredo como uma ferida. Em um ala leste dito em reforma, atrás de uma porta com 100 motivos plausíveis para permanecer fechada, ela encontrou lâmpadas baixas e uma cama arrumada não para ela, mas para uma vida privada que o marido lhe negava. Ela viu as evidências de intimidade, não como detalhes a catalogar por curiosidade mórbida, mas como confirmação de que o homem que pregava mansidão e oferecia bênçãos na igreja havia esculpido um mundo interior discreto que incluía outros que ele possuía. O terror não era só o ato, era a percepção de que a performance pública do casamento fora uma máscara cobrindo uma economia inteira privada de favores e dominação. Há uma parada moral aguda quando você descobre que sua vida foi uma encenação. Para Catarina, isso cristalizou em algo mais firme que dor. Tornou-se estratégia. A lei daquela época era bruta e cruel. Aqueles considerados violadores da ordem natural enfrentavam as penas mais duras, e o sistema legal não separava o homem que comandava dos homens que ele comandava. Os escravos seriam descartáveis. Suas vidas eram entradas no livro-caixa. Exponha o erro, e a comunidade exigirá retribuição. Mas quem seria retribuído? Quem seria protegido? Os mecanismos desse cálculo são o que você deve observar. Ela não escolheu o espetáculo por sentimentalismo. Escolheu porque entendia os sistemas. Escreveu 3 cartas. Uma para o delegado do condado, uma para a mãe do marido, uma escorregada sob a porta dele, detalhando o que vira com uma calma projetada para ser inabalável. Informação é poder em uma sociedade que negocia com reputação. Ela transformou em arma fatos guardados precisamente porque pecados privados dos privilegiados são o lubrificante que mantém a máquina rodando. Ao tornar o privado público, ela ameaçou a lubrificação da máquina. O que vem a seguir é uma coreografia institucional. Líderes da igreja, magistrados e homens cívicos se reunirão não para julgar culpa como conceito moral abstrato, mas para arranjar um espetáculo que sirva à necessidade da comunidade por ordem. A misericórdia será calibrada como uma entrada no livro-caixa.
quanto castigo sinalizará que a lei ainda funciona, e quanta leniência preservará a estabilidade econômica. Eles debaterão precedentes e aparências, com um olho em preservar o equilíbrio estrutural da vila, mais que qualquer justiça abstrata. Essa história lhe mostrará como o castigo se torna teatro, como a vila consome o escândalo para reafirmar sua hierarquia, como aqueles com menos poder são os mais fáceis de sacrificar quando o ritual exige um bode expiatório. Observe como argumentos por dureza se escondem atrás da linguagem da pureza, e como pedidos de clemência velam interesses próprios. Observe também como uma mulher treinada para ser invisível em público usa a visibilidade como instrumento, entendendo que a humilhação pública pode ser mais destrutiva que a morte, porque rasga a identidade que as pessoas negociam. Escute com atenção. O grito que abriu isso não anunciou apenas um ato. Expôs uma fratura em um sistema. O que você verá se desenrolar não é só a ruína de um homem, mas os mecanismos do controle, como as instituições se dobram para se preservar, como o espetáculo une uma comunidade, e como os mais vulneráveis são oferecidos quando a ordem precisa ser reafirmada. Esse é um conhecimento perigoso porque ensina a anatomia do poder social. As escolhas sobre quem será defendido e quem será apagado. Fique comigo. O resto é construído das escolhas feitas nessas horas. Escolhas sobre testemunho e narrativa. Decisões sobre quais corpos serão poupados e quais sacrificados. E o jeito como uma vila transforma pecado privado em ritual público. A lição é forense, e mudará como você vê as cerimônias de castigo que se disfarçam de justiça. Fique comigo. Eles se reuniram em uma sala com persianas fechadas e palmas suando. Homens que vestiam a vila como segunda pele. O juiz Moreira leu as acusações em voz alta, como se recitasse um salmo. Ritual medido com a autoridade que faz as pessoas baixarem a cabeça. As botas do delegado faziam baques suaves no piso encerado. Um promotor cujo livro-caixa equilibrava o destino de outros homens, cruzou as mãos e desviou o olhar do precipício moral que estavam prestes a atravessar. Isso não era uma reunião de lei abstrata. Era um embate entre necessidades concorrentes, a fome da lei por precedente, a necessidade da vila por estabilidade, e o fato cru e bagunçado de que o acusado era um deles, um homem branco cuja riqueza lubrificava a vida de outros homens, e cuja ruína mandaria ondulações econômicas por todo mercador e colono que dependia de seu favor. Escute, essa é a primeira regra do castigo público. Ele é desenhado por aqueles que têm tudo a perder. Eles decidirão que tipo de espetáculo melhor preserva seu mundo. Uma execução rápida remove o problema, mas deixa um conto de fantasma que perversamente poderia tornar o condenado em mártir. Uma forca privada enterra o constrangimento. Uma mutilação pública ou humilhação encenada embrulha tudo na narrativa cívica, ensinando à vila e ao condado o que acontece com quem transgride. O juiz entendia isso. Propôs algo cirúrgico. Não a corda, não a misericórdia de um caixão fechado, mas uma humilhação forjada para fazer algo pior que a morte. Fazer ele viver com o conhecimento de que todo transeunte pode ler sua vergonha nas cicatrizes que sua própria comunidade gravou em seu corpo. Tornar seu nome um rótulo de aviso. Os homens discutiram como padres moderando doutrina. O intendente se preocupava com folha de pagamento e estabilidade dos colonos. O padre falava de alma e pecado. O promotor exigia igualdade sob o estatuto. Igualdade naquele código, no entanto, era algo frágil. Dobrava-se na prática para o que preservasse a hierarquia. A lei prometia imparcialidade, mas a sala cheirava a preocupações mais pragmáticas. Bancos que detinham as dívidas de ramos, famílias cujos filhos casaram com filhas ramos, a teia tecida de relações que fazia o condado funcionar. Concordaram em uma crueldade que parecia equilibrada aos seus olhos. Os 3 escravos seriam executados primeiro, um ato para afirmar a ordem racial e negar qualquer narrativa que humanizasse o escândalo. Depois, com aqueles corpos enterrados e seu destino fixado, a vila se reuniria para assistir ao desmantelamento prolongado do homem branco, um ritual para reafirmar a ordem natural, que diziam estar sob ameaça. Quando a notícia do cronograma proposto chegou a Catarina, algo nela, outrora um reservatório de dor, mudou para cálculo. Vingança é palavra grosseira para o que ela arquitetou contra Eduardo. Mas isso não era ato de vindicta privada. Era uma intervenção estratégica na coreografia do poder. Ela percebeu friamente e com clareza que, se Manuel, Sebastião e Domingos fossem executados antes da humilhação pública de Eduardo, a vila poderia recontar o escândalo como romance trágico. Um homem destruído pelo amor por aqueles abaixo dele, um pecador nobre punido pelo destino. Essa narrativa amoleceria a raiva da vila contra Eduardo, desperdiçaria simpatia nele e roubaria de Catarina a aniquilação absoluta que buscava.
As pessoas que decidem o verniz da história o converteriam em imagem, uma figura errada, até romântica, alguém que sofrera por sentir. Isso seria uma reversão intolerável. Então ela agiu. Não tinha milícia, nem cargo oficial, só a certeza moral de uma mulher que vira sua vida despida e aprendera os mecanismos de como reputações são feitas. Enviou mensageiros. Dobrou o fato legal de suas cartas em um plano operacional. As execuções não podiam vir primeiro. Se os escravos deviam morrer, morreriam como parte do espetáculo inteiro. Suas mortes visíveis, cruas, fazendo o castigo de Eduardo parecer sequência inevitável, não prelúdio que evocasse pena. Ela comandou a ordem narrativa. Faria a vila assistir tudo na sequência dela. Aqui você deve notar a brutalidade quieta da engenharia social. Nem sempre são os homens com espadas que puxam as cordas. Às vezes é a mulher que, tendo sido tornada invisível em público, usa a visibilidade como arma. Catarina arranjou testemunhas para estarem presentes nos momentos exatos em que a vila provaria sua necessidade de retribuição. Escreveu de novo, pressionou a mão na polpa macia das sensibilidades da vila e deixou o rumor virar rio que lavaria a forma do castigo na praça pública. Não precisava gritar, precisava orquestrar. Quando uma comunidade decide testemunhar castigo, está performando uma função sagrada, tornando a injustiça visível para provar por um momento que a ordem permanece intacta. A congregação se reúne na praça não só por justiça, mas para participar da reassurance de que sua hierarquia será aplicada. O que eles não verão, o que não lhes será permitido ver, são as escolhas que levaram a essa aplicação, as barganhas em salas fechadas, o equilíbrio de livros-caixa, o cálculo de quem deve ser sacrificado para o resto permanecer. Essas são as sombras atrás do espetáculo. E assim o palco foi armado. Homens que meses antes presidiam comitês da igreja e círculos de costura beneficente agora organizavam diagramas de assentos para a humilhação. Se nos tocariam, mercadores fecharia cedo para assistir. Crianças seriam trazidas como exemplares morais para aprender o que acontece com homens que cruzam a linha invisível. O plano. Execuções primeiro aos olhos públicos para apagar a presença de Manuel, Sebastião e Domingos como contranarrativa viva. Depois, com o dissenso neutralizado pelo espetáculo, Eduardo seria levado e exposto, não a uma morte rápida, mas a uma desintegração lenta. Chibatadas públicas destinadas a marcar sua pele como o livro-caixa de vergonha da vila. Olhe de perto essa frase. Marcar sua pele como o livro-caixa de vergonha da vila. Essa é a anatomia da humilhação como contabilidade pública. O corpo vira página. Cicatrizes são entradas que todo transeunte deve ler. O ponto não é matar, mas converter reputação em entrada visível e permanente no livro-caixa. É uma forma de escrever os valores da sociedade na carne, para que a comunidade os leia sem fazer perguntas difíceis sobre por que a lei é aplicada como é. Nada nesse plano reconhece a humanidade de Manuel, Sebastião e Domingos. Suas mortes são instrumentais, uma lógica sacrificial desenhada para proteger o conforto branco, eliminando testemunhas que complicam a narrativa. Mas esse é o segredo cruel das sociedades hierárquicas. A manutenção da ordem frequentemente requer a remoção de vidas inconvenientes. Quando você sabe disso, começa a ver como castigo e poder estão entrelaçados. O espetáculo é o solvente que impede que laços sociais se dissolvam quando as pessoas temem o colapso. Catarina observou a vila se preparar, e ao observar, completou sua transformação de esposa traída em arquiteta da ruína. Ela transformou uma traição privada em catecismo cívico. Armou a exposição. O que ela não antecipou e talvez não pudesse era como a vila tomaria esse espetáculo e o faria seu. Uma vez que o ritual começa, adquire momento. Uma vez que as pessoas se reúnem, sua fome por clareza moral amplifica a crueldade. O público não só assistirá, participará da catarse. Você verá como cidadãos comuns se tornam cúmplices da violência, porque o ritual lhes dá permissão para serem justos, enquanto suas mãos permanecem limpas. Lembre disso enquanto observa de fora. Nossos antepassados performavam esses mesmos rituais em outras formas. As redes sociais são a praça pública moderna. Reputações ainda são a moeda que estrutura relações. O mecanismo é o mesmo. Escolha uma transgressão, escolha testemunhas, calibre o castigo e transforme falha privada em doutrina pública. Essa é a lição que essas velhas pedras ensinam. Os próximos dias em Vila das Acácias fornecerão uma anatomia desse processo. Entramos nisso não só para ler uma história sórdida, mas para aprender como sociedades escrevem suas morais em sangue e como um único grito pode rearrumar mais que uma vida. Pode rearrumar a arquitetura do controle em si.
A manhã rompeu sobre Vila das Acácias como a tampa de um caixão sendo lentamente aberta. Fumaça das chaminés da cozinha subia em linhas retas e silenciosas. A vila ainda não acordara em barulho, mas a atenção se movia sob a superfície como algo esperando ser alimentado. A notícia se espalhara, primeiro como rumor, depois como confirmação. Editais foram pregados nas portas da igreja e nos postes do fórum. Prestação de contas pública. Presença esperada. Entenda isso claramente. Não chamaram de castigo, chamaram de acerto de contas. Uma palavra que não fala só de crime, mas de dívida. Dívida com a moral, com a ordem social, com o Deus que diziam sancionar sua hierarquia. E quando uma sociedade fala a linguagem da dívida, sangue vira moeda. Catarina ficou à janela com vista para a praça, vestida não de luto, mas em austeridade digna. Seda cinza gola alta, sem joias. Escolhera a cor de propósito. Luto implicaria perda. Cinza implicava testemunha. Ela ficaria não como viúva, mas como observadora da justiça, uma mulher cujo nome não seria sussurrado em escândalo, mas invocado em correção moral. A vila não a olharia com pena. Olhariam com uma mistura de reverência e medo. Ela forçara a lei a se revelar, não cega, mas seletiva, deliberada, faminta. Ao meio-dia, a praça encheu como um pulmão inspirando. Famílias chegaram em trajes de domingo, embora não fosse domingo. Homens se encostaram em corrimões, braços cruzados, posicionando-se para a vista perto do tronco de açoite. Mulheres, bochechas, como se o sol fosse o único motivo para o pulso acelerado. Crianças subiram em caixotes, olhos arregalados, ainda sem saber que assistiam a uma cerimônia que lhes ensinaria como a justiça realmente funciona, não de sermões, mas de espetáculo. Os escravos das fazendas vizinhas foram marchados para as bordas da praça sob guarda armada. Não podiam falar. Foram posicionados como testemunhas silenciosas, um pano de fundo vivo contra o qual a moral branca seria encenada. O delegado arranjara isso de propósito. A população escravizada devia ver o preço da transgressão. Mas mais importante, devia ver que até um senhor branco podia cair, mas não do mesmo jeito. Essa distinção é crucial para entender a arquitetura psicológica do controle. As execuções de Manuel, Sebastião e Domingos estavam marcadas para a manhã seguinte. O cadafalso fora erguido ao lado do tronco de açoite, não atrás, não escondido. Cadafalso e tronco ficavam lado a lado como altares gêmeos, um para apagamento, um para humilhação, um para eliminar uma vida, um para aniquilar um nome. A corda pendia frouxa, balançando na brisa quente com ritmo de pêndulo lento como o tempo esperando uma garganta. Eduardo Ramos ainda não fora trazido. A vila esperava por ele como plateia espera o ato final, mas algo mais feio, mais difícil de nomear, se agitava sob essa antecipação. Uma satisfação que nada tinha a ver com retidão. Isso não era tristeza pelo pecado, era consumo. Pecado vira digerível quando é carne alheia. O delegado Nunes subiu os degraus do fórum. Sua voz, ao se dirigir à multidão, soou mais como pregador que como homem da lei. Nos reunimos não por ódio, mas por dever. A lei não pode dormir enquanto a maldade anda livre. O que se faz nas trevas deve ser trazido à luz. A multidão murmurou acordo. Essa frase, o que se faz nas trevas deve ser trazido à luz, era exatamente a formulação teológica que Catarina esperava. Exposição não era só punitiva, era redentora aos olhos deles. Isso lhes permitia olhar sem vergonha. Veja, o ritual exige que a plateia acredite que não é voyeur. São participantes da purificação, e purificação exige catalisador. Eduardo surgiu acorrentado, não com algemas polidas de prata usadas em prisões de alto perfil. Não grilhões de ferro, os mesmos usados em escravos de campo durante transporte. O simbolismo era deliberado. O delegado, seguindo a instrução do juiz, despira Eduardo do casaco, colete e camisa. Vestia só calças de linho. Seu peito estava nu, pálido, intocado pelo trabalho. Um livro-caixa exposto esperando a inscrição da vila. Suspiros voaram pela multidão como pássaros alçando voo. Algumas mulheres viraram o rosto atrás dos leques, mas os olhos demoravam pela renda. Homens assentiram sombriamente, não por simpatia, mas pela satisfação sombria de ver até um homem de casa grande reduzido a carne. Isso era lembrete de que, sob colarinhos e títulos, corpos são carne, e carne pode ser disciplinada. Olhe para Eduardo com cuidado nesse momento. Não passe rápido por ele. Ele não é só pecador ou vilão em contos simples. É um homem que acreditava que o poder o protegia. E agora, despido na praça, experimenta o que os escravos experimentam no leilão. Uma consciência súbita de que o corpo pode ser possuído pelo público, assim como outrora pela lei. Ele comete o erro de olhar para a casa no morro. Catarina o observa da varanda, imóvel. Seus olhos se encontram. Algo pisca nele.
Vergonha, raiva, súplica, mas ela não devolve nada. Ela já deixou o reino privado de esposa, tornou-se algo inteiramente outro. A voz do delegado corta o ar de novo. Que o registro mostre que a lei de São Paulo não distingue senhor e servo em crimes contra a natureza. Hoje a lei fala não à riqueza, mas ao pecado. Isso é mentira. Claro, a lei sempre fala à riqueza, mas a multidão precisa dessa mentira para participar limpa. Nesse momento um velho na multidão murmura algo baixinho. Um capataz ao lado ri nervoso. Alguém no fundo grita, façam ele falar, e de repente o tom muda. A solenidade derrete. A multidão não quer lei, quer teatro, e o teatro está prestes a começar. O delegado ergueu a mão, e num instante o murmúrio inquieto da multidão caiu em silêncio tenso, como floresta que acalma antes da tempestade. Eduardo Ramos, outrora homem cuja mera presença comandava silêncio por respeito, agora ficava semivestido e acorrentado, comandando silêncio por espetáculo. Não era chamado de Senhor Ramos, era referido simplesmente como o condenado, uma castração linguística tão deliberada quanto a remoção de seu casaco. Posicionaram-no ao lado do tronco de açoite, mas não o amarraram ainda. Não, isso seria misericordioso demais. Em vez disso, deixaram-no de pé, exposto, enquanto o delegado lia em voz alta do Código Legal. As passagens recitadas eram arcaicas, escritas para soar bíblicas. O crime contra a natureza, abominável, detestável, punível com morte ou tal degradação pública quanto a corte julgar cabível. A escritura da lei e a lei da escritura sempre se cruzam onde o controle é necessário. A multidão assentiu, não porque entendia as palavras, mas porque linguagem ritual diz às pessoas quando concordar. Então o delegado Nunes fez algo sutil e devastador. Virou-se não para Eduardo, mas para os escravos alinhados na periferia. Que isso seja aviso, disse, voz carregando como lâmina. Até um senhor cai se deixar a maldade envenenar sua posição, mas um escravo que esquece seu lugar não cai. Será apagado. Lá estava, apagado. A palavra não se aplicava a Eduardo. Seu castigo era espetáculo. O dele seria exclusão. Manuel, Sebastião e Domingos ficavam amarrados por corda, pulsos atados, costas retas. Ninguém lhes dissera da mudança de cronograma que Catarina orquestrara. Ainda não sabiam que suas mortes haviam sido reposicionadas, não mais escondidas, não mais administrativas. Morreriam na frente do homem que os chamara em segredo, na frente da sinhá que os condenara, e na frente de uma vila faminta, para ver a ordem social costurada de volta com corda e sangue. Assim o poder performa sua própria cura. Agora observe a multidão. Começam a se organizar inconscientemente. Famílias respeitáveis ficam no centro, diretamente na linha de visão. Capatazes ficam nas laterais, prontos para agir se os escravos mostrarem inquietação. Mercadores tomam posições no fundo, prontos para reabrir lojas após a limpeza moral concluir. Seus olhos não veem homens, veem ato de higiene cívica. O cadafalso paira, o tronco fica de pé, e a praça parece igreja feita de madeira e corda. Uma mulher na multidão, velha, magra, com o rosto afiado como faca de descascar, inclina-se para uma moça ao lado e sussurra, olhe bem. Aprenda como o pecado é respondido. A moça assente sem entender totalmente, mas imprimindo o momento mesmo assim. Crianças criadas em espetáculo crescem em adultos que nunca o questionam. Assim o controle geracional é mantido. Eduardo engole em seco. Esse é o momento em que ele percebe algo terrível e irreversível. Ele não é o centro desse ritual. Acreditava que, mesmo na desgraça, ainda seria o eixo em torno do qual o julgamento girava. Mas não, a vila não está aqui por ele. Está aqui através dele. Seu corpo é conduto. A verdadeira sentença está sendo escrita na memória social de Vila das Acácias. Sua dor será usada para cauterizar uma ferida no teatro moral da comunidade. Um sino tocou uma vez. A multidão se mexeu. Conversas morreram. Mães colocaram mãos nos ombros dos filhos não para confortar, mas para ancorá-los no momento. Uma instrução silenciosa. Lembre disso. Lembre o que acontece quando nosso mundo é ameaçado. O delegado sinalizou para seus homens. 2 ajudantes avançaram. Olhos de ferro em Eduardo. Corda enrolada, correias de couro pendendo como cobras. É aí que você vê o mais leve traço de alívio piscar no rosto de Eduardo. Ele acredita que o pior começa agora. Acredita que o chicote cairá e cada golpe o levará mais perto da dormência, mais perto do fim da humilhação. Acredita que seu castigo agora começa. Está errado. O delegado ergue a mão para deter os ajudantes. Então, devagar, com a deliberação de um padre preparando o sacramento, o delegado Nunes aponta para os 3 escravos amarrados na borda da praça. Tragam eles primeiro, diz. Uma ondulação passa pela multidão. Cabeça de Eduardo vira bruscamente, confusão, então horror crescente.
não horror moral. Horror estratégico. Ele vê instantaneamente o que isso significa. Não sofrerá primeiro, assistirá, será forçado a ficar sem amarras, sem chicote, enquanto os homens que ele chamara por prazer são desfilados ao cadafalso como gado. Sua vergonha começará não na carne, mas nos olhos. Isso não é justiça, é arquitetura psicológica. Trouxeram Manuel primeiro. Seu rosto é inexpressivo, esculpido na neutralidade cuidadosa que escravos aprendem jovens. Mas suas mãos tremem não de medo da morte. A morte sempre esteve perto, mas do conhecimento de que está sendo feito em algo simbólico, um símbolo de contaminação. Ele não morre pelo que fez, morre para dar forma à narrativa do castigo de Eduardo. Catarina observa sem piscar. Ela não é cruel como a multidão é cruel. Sua crueldade é arquitetônica. Entende que Eduardo deve ver o custo de seu desejo, não para eles, mas para o mundo que acreditava comandar. O delegado declara alto o suficiente para toda a garganta engolir seco. Antes que um homem seja humilhado, aqueles que ele corrompeu devem ser limpos desta vila. A palavra limpos atinge a multidão como vinho. Você sente as espinhas se endireitarem. Isso não é mais castigo, é purga ritual. E Eduardo percebe tarde demais que sua verdadeira sentença nem começou. As botas de Manuel arrastaram na terra batida, enquanto 2 ajudantes o puxavam para o cadafalso. O sol, alto e impiedoso, projetava sua sombra longa e fina atrás dele como homem já apagado. A multidão se inclinou para a frente em movimento comunal único, não por compaixão, mas antecipação, como espectadores se inclinando para a chama só para sentir o calor. Eduardo assistiu com espécie de quietude atordoada, lábios entreabertos como para falar, mas sem palavras. Comandara Manuel em quartos iluminados por lamparina, em sussurros e segredo. Agora havia o mesmo homem despido de toda a identidade, não mais nem servo, só sacrifício. Por um momento algo humano piscou no rosto de Eduardo, quase reconhecimento, mas a multidão o engoliu inteiro. Não há espaço para a humanidade em ritual. Humanidade quebra o feitiço. A corda balançava acima da plataforma preguiçosamente como entediada de esperar. Um murmúrio subiu na borda da multidão. É aquele que servia na casa grande? Que pena. Era bom trabalhador. Bons trabalhadores não pecam contra o Senhor. Dizem que foi o Senhor que os chamou. Não importa. A ordem deve ser restaurada. Essa última frase, ordem deve ser restaurada, passou pela multidão como pavio aceso. Não importava se Manuel escolhera algo. Escolha era irrelevante. Escolha só existe onde a agência é reconhecida. E nesse ritual, a escravidão em si não era o crime. Era o cruzamento de linhas invisíveis. Escravos deviam laborar, não existir como espelhos emocionais da fome secreta de um senhor branco. Isso para a Vila das Acácias era a verdadeira abominação. Não o ato, mas o colapso de hierarquia que representava. A respiração de Eduardo ficou rasa. Catarina, observando da varanda, viu a primeira rachadura. Manuel foi forçado à plataforma. As tábuas rangeram sob seu peso. A multidão silenciou de novo. Até crianças se calaram instintivamente. O delegado avançou e, em vez de ler acusações formais, falou uma frase só para todo o ouvido. Quando um escravo pisa no lugar do senhor, deixa de ser escravo. E escravo sem lugar não pode viver. Não havia lógica legal nessa frase. Era teologia social pura. Manuel não implorou, não chorou. Ficou ereto, não em desafio, mas na aceitação quieta de homem que soubera desde o nascimento que sobrevivência era condicional. Seus olhos não procuraram Eduardo, não olharam para Catarina. Olharam reto adiante como recusando dar satisfação de vê-lo quebrar. A corda foi colocada em seu pescoço. Eduardo estremeceu. Catarina não. A alavanca foi puxada. Estalo. Um suspiro coletivo rompeu a praça. Um exale agudo e singular como se a vila prendesse a respiração e só soltasse quando o corpo se debateu. A corda parou. Manuel pendia em silêncio perfeito. Então veio algo mais escuro. Palmas. Não aplausos. Quase. Mais um bater ritmado de mãos como aprovação, como confirmação. Começou com um homem, depois outro. Em segundos virou comunal. Afirmavam o ritual. Sebastião veio em seguida. A vila, agora aquecida pela primeira execução, como espectadores se aclimatando ao calor, assistiu com menos restrição. Onde silêncio marcara a morte de Manuel, agora havia murmúrios, comentários, até sorrisos irônicos. Ritual acelera apetite. Quanto mais vêm, mais se permitem sentir. Sebastião não resistiu nada, mas diferente de Manuel, olhou para Eduardo, olhos travados. Naquele momento único, tão breve que poderia ser nada, uma transferência ocorreu. Todas as noites privadas, todos os pactos de sobrevivência não ditos, todas as humilhações quietas que Eduardo infligira sob pretexto de controle, voltaram através daquele olhar. Sebastião não implorava, dava testemunho. Ser testemunhado em sua vergonha é pior que ser punido por ela.
A corda se fechou. Um grito subiu de algum lugar na multidão, não de horror, mas de aprovação estranha e viciosa. Crianças ficaram na ponta dos pés. Mães não cobriram os olhos. Sociedade que mata devagar aprende a amar a lentidão. Domingos veio por último. Tremia não violentamente, mas com um tremor que tornava seus passos irregulares. Era o mais jovem dos três. Suas mãos se contraíam como se quisesse levá-las ao rosto, mas esquecera que estava amarrado. Seus lábios se moviam, mas sem som. Talvez oração. Talvez nada. Eduardo fechou os olhos, mas a voz do delegado Nunes cortou. Abra os olhos, Sr. Ramos. Não lhe será permitido desviar. Abra-os. Ele não chorou. Lágrimas teriam sido absolution. Não, assistiu e quando Domingos caiu, Eduardo fez um som. Não soluço, não grito, algo menor. Um ah suave e involuntário, como se algo dentro dele escorregasse. A multidão expirou como uma. Os três corpos pendiam juntos, balançando levemente no calor, formando tríptico profano. A praça ficou quieta por longo momento. Então alguém gritou: "Agora tragam o senhor." A multidão rugiu. A corda ainda balançava. E nesse momento Eduardo Ramos entendeu que seu castigo não era o chicote. Seu castigo era sobreviver. A praça parecia diferente agora, carregada, viva, faminta. As mortes de Manuel, Sebastião e Domingos não satisfizeram a multidão. Só acordaram. Algo primal fora agitado. Algo que dorme sob todas as sociedades até o ritual dar permissão para subir. Três corpos pendiam no calor de setembro, balançando gentilmente. Cada giro da corda um metrônomo marcando o tempo do julgamento. Moscas chegaram primeiro, zumbindo preguiçosas ao redor de bocas frouxas e mãos imóveis. A multidão não desviou. Isso é importante. No começo do dia, estremeciam. Agora assistiam sem piscar. Assim as pessoas são treinadas. Exposição leva à aceitação. Aceitação leva a apetite. E esse apetite agora virava o olhar para Eduardo Ramos. O delegado deu aceno lento. Dois ajudantes desalgemaram os tornozelos de Eduardo, mas deixaram os pulsos amarrados. Levaram-no não ao cadafalso, mas ao tronco de açoite posicionado no lado oposto da praça, para que, não importa para onde virasse, os mortos ainda estivessem à vista. Catarina escolhera essa posição ela mesma. Garantira isso. Visitara a praça antes do amanhecer sob pretexto de oração, estudando ângulos, linhas de visão, como o general estuda terreno de batalha. Escolhera ponto onde Eduardo seria açoitado, não de frente para o cadafalso, mas virado no ângulo exato, para que os corpos de Manuel, Sebastião e Domingos permanecessem em sua linha de visão, nunca totalmente à frente, nunca totalmente fora. Castigo não é só dor, é perspectiva. Enquanto levavam Eduardo adiante, a multidão se fechou. Corpos pressionados ombro a ombro. Pessoas não ficavam mais educadamente. Inclinaram-se, esticaram o pescoço, gritavam coisas, palavras pequenas e afiadas que perfuravam o ar. Façam ele vê-los, virem ele, façam olhar. Homem que sabe que não precisa mais. A multidão tomara a justiça. O ritual agora se sustentava sozinho. Despiram Eduardo até a cintura completamente, rasgando o linho nas costuras para que pendesse dos pulsos como restos de dignidade. Sua pele, intocada por trabalho, brilhava pálida sob o sol. Isso também importava. Contraste reitena ao espetáculo. Costas marcadas são mais visíveis quando começam sem marcas. Um ajudante avançou segurando o instrumento, não chicote de fazendeiro. Um gato de 9 caudas feito sob medida por ordem do delegado. 9 tranças de couro, cada ponta pesada com nós de couro cru, desenhado não só para cortar, mas rasgar e deixar memória. A multidão se mexeu, respiração presa. O delegado falou de novo, voz grave, ritualística. Por cada testemunha dessa corrupção, a lei exige uma chibatada. Há 312 testemunhas presentes. Um tremor de choque correu pela multidão. 13 e 12 matariam um homem. O reduziria a osso. Seria morte por polegadas. Então o delegado pausou e baixou o segundo golpe. Mas seu castigo não é morte. Um arrepio passou pelos reunidos. Morte era limpa. Morte era final. Isso seria outra coisa. Os olhos de Catarina não se mexeram. Observava como pedra observa a maré. Eduardo ficava com pulsos amarrados, costas expostas de frente para a vila, mas seus olhos eram puxados para a esquerda onde o cadafalso pairava, e 3 corpos giravam gentilmente no vento. O delegado deu sinal. Chac! O primeiro chicote caiu. Eduardo se debateu violentamente para frente, som rasgado saindo da garganta. Não grito, ainda não, mas o som que homem faz quando percebe que o mundo mudou sem seu consentimento. A multidão inspirou afiado, depois ficou absolutamente imóvel. Queriam ouvir. Todo som, toda respiração, todo estalo. O delegado contou em voz alta. 1. O segundo veio. Chac. 2. No terceiro alguém gritou. Façam ele olhar para eles. Uma onda de acordo surgiu.
Os ajudantes agarraram o queixo de Eduardo, forçando o rosto para os corpos pendurados. Seus olhos se arregalaram e algo dentro dele estalou. Não a espinha, ainda não, mas algo mais fundo. A ilusão de que ainda controlava onde colocar o olhar. Controle de olhar é controle de dignidade. Você deve entender isso. Humilhação começa não quando a carne rasga, mas quando os olhos são guiados. O delegado continuou. 3, 4. O céu pareceu prender a respiração, e então, de trás de véu na varanda, Catarina falou suavemente, mas em tom que cortava mais que o chicote. Façam ele contar. O delegado virou. Ela não repetiu, mas não precisava. Ele assentiu devagar e deu a instrução final do dia. A partir deste golpe, o condenado falará a contagem ele mesmo. A multidão silenciou. A garganta de Eduardo se apertou. Isso não era mais castigo. Era reprogramação. A praça virara catedral de violência. O sol pressionava como testemunha. Poeira dançava no ar, subindo com todo o movimento como incenso em igreja agitada pelo ritual. Eduardo Ramos, outrora chamado Mestre Senhor Diácono Ramos, agora ficava simplesmente como o condenado, um corpo entre corpos. Um homem forçado não só a sofrer, mas narrar seu próprio desmantelamento. O delegado esperou até o silêncio ter a vila em seu aperto. Então avançou segurando o livro-caixa, o registro oficial do dia, páginas abertas, espaços em branco esperando números, não argumentos legais, não testemunho, só números. Esse registro, anunciou voz firme, não conterá palavras, conterá contagens. Cada chibatada falada em voz alta pelo condenado mesmo. Essa é a lei hoje. Ele marcará sua vergonha em som. Esse é o momento que você deve entender. Estavam virando ele no escrivão de sua própria queda. Ser punido é uma coisa. Ser feito oficiar seu próprio castigo é algo bem mais devastador. É ritual mais antigo que tribunais, um sacerdócio de humilhação. O delegado assentiu. O chicote desceu. Chac. O som era limpo, cortando ar e multidão. Eduardo arquejou, o corpo arqueando por batida de coração. Não disse nada. Lábios tremendo abertos e fechados como peixe tirado da água. O delegado inclinou a cabeça esperando. A multidão se inclinou. Eduardo engoliu. Sussurrou, tão baixo. O delegado Nunes não olhou para Eduardo. Olhou para a multidão. Ele falará mais alto. O segundo golpe caiu como fogo em corda. Chac. Eduardo se debateu, voz se soltando de algum lugar abaixo. 2. Em algum lugar na multidão, uma moça estremeceu. A mão da mãe apertou seu ombro, não em conforto, mas instrução. Não desvie quando justiça está sendo feita. Assim a próxima geração é treinada. Chac. 3. A contagem continuou. Um número por vez, cada um mais alto. Não porque Eduardo tinha força, mas porque a dor o ensinava a obediência. Quando o chicote chegou a 9, as costas de Eduardo eram grade de sangue. Linhas cruas cruzando como roteiro fresco. Sua respiração vinha esfarrapada, peito dobrando para frente entre golpes. Ninguém se moveu para parar. Ninguém chorou. Até diáconos da igreja assistiam com fascinação grave e peculiar. Homens que pregavam perdão, mas entendiam que perdão não tinha lugar nesse ritual. Isso não era salvação. Era purificação. E purificação é sempre violenta. Observe de perto agora porque algo acontece no golpe 14. O chicote estalou na carne com explosão de vermelho. Eduardo gritou. 14. Parou engasgando como se o número pegasse como osso na garganta. O delegado esperou. A multidão imobilizou. Todo mundo entendia porque ele não podia dizê-lo. Havia 3 corpos pendurados atrás. Manuel Sebastião Domingos. Dizer 14 em voz alta era se nomear além deles. Falar o número seria reconhecer que vivia uma contagem além de suas mortes. Hesitou, e nessa hesitação Catarina agiu. Avançou para a grade da varanda. Não ergueu a voz. Falou simplesmente com quietude de lâmina. Diga, Eduardo, conte além dos mortos. Um silêncio caiu como geada na multidão. Os ombros de Eduardo tremeram pela primeira vez, não de dor, mas terror. Não de morrer, de continuar. O delegado não disse nada. Isso era entre eles agora. Marido e mulher, juiz e executor, traidor e arquiteta. A voz de Eduardo quebrou. 14. A multidão expirou como uma. É aí que você percebe que isso não é justiça. É teatro com um propósito. Ensinar a todos presentes que sobrevivência não é misericórdia. Sobrevivência é sentença. Após 14, algo mudou. Não na multidão. Ainda não. Em Eduardo. Até aquele momento, seu corpo reagira. Mas ainda havia uma âncora dentro dele. Um fio desafiador de eu. A crença de que, apesar da vergonha, apesar do espetáculo, ele ainda era Eduardo Ramos, fazendeiro, conselheiro, diácono, marido de Catarina Ribeiro Ramos de linhagem paulista. Mas nomear esse número 14 estilhaçou algo interno, porque ao contar além das mortes dos 3 homens que outrora comandara em segredo, foi feito confirmar em voz alta a hierarquia da vila. Eles morreram. Ele vive. Portanto, seu corpo permanece para serviço. Entenda isso. Morte é apagador,
mas sobrevivência sob lei ritual vira servidão. Os olhos do delegado fixos nele, não com ódio, mas foco clínico, como cirurgião fazendo incisões precisas. Eduardo não era mais homem sendo punido. Estava sendo reescrito. O próximo chicote caiu. Shaq 15. A palavra rasgou dele como tecido se rompendo. Sua voz estava mais alta agora, não por escolha, mas porque dor fala mais alto quando orgulho morre. Os dedos de Catarina descansavam leves na grade da varanda. Não piscava. Entrara a inquietude tão absoluta que parecia de outro mundo. Sem tremor, sem lágrimas. Observava não com satisfação, mas precisão obsessiva, como verificando se toda parte do ritual era executada corretamente. Não era mais só esposa, era testemunha oficial. Aos 20, as costas de Eduardo não sangravam mais só. Inchavam, pele erguendo em cristas vermelhas, bordas se abrindo onde pontas de couro cru se cravaram, criando rasgos finos onde carne se abria como páginas. A multidão inspirava audivelmente a cada impacto. O som sincronizava coro inconsciente de violência. Crianças que antes precisavam de orientação para entender o que viam, agora estavam hipnotizadas, olhos arregalados, pupilas dilatadas. Essa era sua verdadeira educação cívica. Voz de Eduardo rachou. Sua contagem saiu como gaspe úmido. A multidão se inclinou escutando com quietude atenta. 27. Quando tropeçou, uma ondulação passou pela praça como estática. Vários homens sorriram, não de alegria, mas aprovação pura e quieta. Viavam prova de que ordem voltava ao mundo. Aos 30, um som estranho rolou pelos reunidos. Risada, não alta, não cruel em tom, mas uma liberação suave. O som que pessoas fazem quando tensão começa a parecer confortável. Esse é o momento mais perigoso em qualquer ritual de castigo, quando crueldade para de parecer crueldade e vira entretenimento. O delegado notou. Não fez nada para silenciar porque esse era o objetivo, não justiça. Integração. A comunidade deve integrar o castigo em seu ritmo emocional. Uma vez que risada entra na crueldade, crueldade vira cultura. As pernas de Eduardo tremiam. Sangue corria em riachos finos pela espinha, acumulando na cintura e encharcando o linho. Sua respiração vinha em meio soluços, mas o olhar de Catarina o sustentava mais que os ajudantes. Falara só uma frase toda a tarde, e ainda assim sua presença governava tudo. O chicote subiu de novo. Shaq 31. A multidão aplaudiu, sem prompt, sem hesitação. É aí que você deve entender. Não está mais assistindo destruição de um homem. Está vendo uma vila reconstruir identidade através de violência ritualizada. E Eduardo Ramos, ex-senhor, está sendo repurposto em símbolo vivo, espantalho de vergonha colocado no centro de seu campo moral para guardar contra a corrupção futura. Ele não morrerá hoje. Morte é rápida demais. Viverá como monumento. Ao quarém no chicote, a voz de Eduardo começava a embolar. Números borrando nas bordas como tinta sangrando em pergaminho úmido. 40. Shaq. 1. Sangue escurecia a madeira sob seus pés. Escorria, não dramaticamente, não o suficiente para chocar, mas o bastante para marcar território. Animais marcam com cheiro. Sociedades com sangue. Para a multidão, algo sutil aconteceu por aí. Ajustaram-se. O que antes os fazia gaspe agora só murmurava. O espetáculo virara normal. E uma vez normal vira maleável, capaz de ser remodelado, estendido, repetido. O delegado notou. Esse era o momento que esperava. Ergueu mão para deter os ajudantes. A multidão, agora condicionada, silenciou instantaneamente. Não por respeito à lei, mas por emoção pela continuação. Não queriam interrupção, queriam perfeição. O delegado Nunes avançou, não para se dirigir a Eduardo, mas ao povo. Vila das Acácias, chamou, voz ressoando pela praça como martelo. Viram um homem cair da honra. Mas a lei não acabou. A lei não pune só a carne, reordena a alma da vila. Um tremor de aprovação passou pela multidão. Até os inquietos agora pareciam investidos. Limpamos os ramos corrompidos, continuou, gesticulando para os corpos pendurados de Manuel, Sebastião e Domingos. Agora devemos gravar a lição na raiz. Houve agitação no fundo da praça. Uma figura avançou. Era o padre Cartacho, o mesmo que outrora ficara ao lado de Eduardo nos bancos da igreja, apertara sua mão após sermões dominicais, abençoara seu casamento. Agora caminhava devagar deliberado, Bíblia na mão. Não a abriu. Não precisava. Cidadãos, disse, há pecados cometidos em segredo que ameaçam nosso mundo mais que crime aberto. Crime aberto é tratado rápido, mas corrupção da ordem é podridão. E podridão deve ser exposta ao sol até murchar. Virou-se olhando não para Eduardo, mas para Catarina. Senhora Ramos, disse voz carregando gravidade formal estranha. A senhora acredita que esse castigo é suficiente? A praça congelou. Isso nunca acontecera na história de Vila das Acácias. Uma mulher publicamente pedida para julgar continuação de castigo. Até a expressão do delegado piscou. Por batida de coração, o poder hesitou.
Catarina não. Avançou não trêmula, não com falsa modéstia. Moveu-se como alguém subindo a um estrado. Delegado, padre, povo de Vila das Acácias, disse, voz calma, fria, intocada por emoção. Falam de podridão. Podridão não morre após um golpe. Persiste. Volta. Se a vila quer segurança, que o castigo viva entre vocês. Que o castigo viva entre vocês. A frase acertou mais que qualquer chicote. Não era chamado por mais dor. Era decreto. Eduardo não seria destruído. Tornar-se-ia aviso vivo. O padre assentiu uma vez. O delegado virou para a multidão. Então está decidido, disse. Não será chicoteado até a morte. Sua sentença é ficar inacabada para que toda a alma em Vila das Acácias carregue o peso de sua continuação. Um arrepio se espalhou pela praça como vento na grama. Inacabada, não completada, não fechada. Ritual deixado aberto para que qualquer cidadão qualquer dia pudesse apontar para ele, marcado, envergonhado, respirando e dizer, ali, é isso que acontece. Eduardo desabou para frente, sangue pingando dos pulsos. Seu corpo quebrava, mas pior, bem pior, era o que o esmagava por dentro. Não o matavam, o nomeavam. Nomeavam como forma permanente de seu medo. Seu sofrimento não acabaria hoje, começaria hoje. O delegado deu comando final e o chicote parou no ar, a trança de couro tremendo como algo vivo, faminto por mais um golpe. Mas não caiu. Em vez disso, o delegado Nunes falou frase que ecoaria mais que qualquer chicote. Soltem ele, não o livre, não o poupe, soltem. 2 ajudantes avançaram, não com misericórdia, mas controle deliberado. Desamarraram os pulsos de Eduardo, mas não devolveram a camisa. Não o cobriram, não ofereceram água. Deveria deixar o tronco exatamente como estava, sangrando, exposto, inacabado. A corda do cadafalso ainda rangia atrás. 3 silhuetas balançando como pontuação de frase não completada. O delegado então virou para a multidão. Vila das Acácias declarou, vocês testemunharam justiça, mas ouçam, justiça não acaba quando o chicote baixa. Justiça deve viver entre nós. Esse homem não será escondido. Andará essas ruas nu aos olhos, marcado pela lei, visível a todos. Então recitou algo que viraria decreto local. Que casaco nenhum esconda suas cicatrizes. Que telhado nenhum o proteja da vista. Que seja visto. Sempre visto até sua presença nos lembrar quão perto o pecado dorme. Um murmúrio se espalhou, não horror. Acordo. Ascenso coletivo à nova ordem. Os joelhos de Eduardo cederam, mas um ajudante o ergueu à força, forçando-o a ficar de pé. Sangue traçava caminhos lentos pelas costas em fios finos, pegando o sol como vinho escuro. O delegado olhou para Catarina. Senhora Ramos reivindica status de viúva? A pergunta era ritualística, não procedural. Se dissesse sim, Eduardo seria legalmente declarado civilmente morto, fantasma em sua própria terra, homem sem direitos, só obrigações. Catarina não hesitou. Reclamo. A praça suspirou. Exale longo e estranho como vila aceitando nova lei em sua corrente sanguínea. O padre ergueu a mão como sacerdote dando bênção. Então que se escreva. Eduardo Ramos vive, mas está morto para a Vila das Acácias. Lá estava, sentença sem fechamento, vida sem identidade. Não o enterrariam em sepultura. O enterrariam na vila em si. E assim o segundo castigo começou. Marcharam-no não para a cela, mas pelas ruas enquanto todo habitante, mercador, criança e estranho o via passar. Olhos o seguiam como pregos. Toda janela virava lente, todo o rosto juiz. Primeiro assistiam em silêncio. Depois sussurros começaram, depois apontar, depois risada disfarçada de comentário. Olhem ali. Ali anda o homem que amou seus escravos mais que a mulher. Vejam como esconde os olhos, senhor, que não levanta a cabeça. Anda como esperando o próximo golpe. Deixem esperar, deixem nunca saber quando vem. Porque essa era a crueldade final. O chicote não teria data. O castigo não teria fim. Qualquer homem poderia chamar continuação a qualquer hora, em qualquer lugar, e o delegado por decreto obedeceria. Isso não era lei, era cultura. Dias depois, ferreiros foram ordenados a deixar o tronco de açoite permanentemente de pé, não mais guardado entre castigos. Ficaria como monumento na praça esperando. Renomearam quietamente. Arrependo. Não sinto muito. Eu lembro. Porque isso não era sobre perdão. Era sobre memória forçada como obediência. Com cada dia passando, Vila das Acácias se ajustava não a escândalo, não a crime, mas a um fixture. Primeiro, quando Eduardo andava pela vila, paravam para encarar. Sussurravam, cutucavam outros. Crianças apontavam. Homens sorriam irônicos. Mulheres olhavam para baixo, depois para cima com curiosidade lenta e deliberada. Mas após uma semana algo mudou. Pararam de encarar. Não porque se acostumaram, porque começaram a dobrá-lo na paisagem. Eduardo Ramos virou parte de Vila das Acácias como postes de luz e poços. Constante, não notado, sempre ali. Isso é mais fundo que humilhação.
É integração. O castigo não era mais performado, estava presente sempre. E com essa presença, novos costumes cresceram. Crianças eram feitas recitar catecismo de obediência de frente para ele. Escravos eram marchados por ele como aviso. Capatazes batendo chicotes na palma e dizendo: olhem ali, vejam o que espera homens que esquecem o lugar. Mercadores criaram regra silenciosa. Quando Eduardo entrava em loja, serviço continuava normal, mas ninguém falava com ele primeiro. Tinha que pedir como mendigo por tudo. Até a igreja se ajustou. O padre Cartacho pregava sermões com pausas calculadas, sempre que falava de homens caídos ou corrupção antinatural. E toda vez a congregação virava quase em uníssono para olhar Eduardo na última fileira, sempre a última. Suas costas marcadas visíveis onde tecido da camisa não grudava na carne em carne viva. Não o ostracizavam, o usavam. Escravidão sempre fora aplicada através do corpo. Mas isso era diferente. A vila descobrira algo mais eficiente que medo da morte. Descobrira medo da desgraça viva. Catarina observava-se desenrolar com quietude matemática. Não falava de Eduardo. Não reclamava. Não uivava. Retirou-se publicamente, voltando ao nome de solteira por declaração quieta, assinando cartas Catarina Ribeiro de novo. Convites voltaram. Mulheres da igreja visitavam com tortas e tons consoladores. Chamavam-na de valente, traída, pilar de virtude. Deixava-as dizer, nunca corrigia. Mais tarde da noite, quando ruas esvaziavam e lamparinas queimavam baixas, Catarina saía à varanda com vista para o lembrete, o tronco ainda de pé na praça, e observava Eduardo passar no escuro, cabeça baixa como servo, movendo-se pelas bordas de mundo que outrora governava. Andava diferente agora, não só no corpo. Suas feridas começavam a cicatrizar em marcas retorcidas como cordas, mas no porte não havia passo, não havia direito na postura. Aprendera a andar como escravos sempre andaram, quieto, invisível, suave o bastante para sua presença não perturbar o ar. Essa era sua verdadeira sentença, não dor, não sangue, transformação. Transformara ele no que possuíra. Vila das Acácias evoluiu ao redor dele, como organismo vivo absorvendo presença estrangeira. Quando visitantes chegavam, locais o apontavam, não com vergonha, com orgulho. Diziam quase com satisfação: aqui não toleramos pecado, até os nossos são corrigidos. A notícia viajou. Vila das Acácias virou conhecida pelo condado não só como vila cafeeira, mas como lugar onde pecado é mantido vivo como aviso. Não escondiam vergonha. Colocavam em exibição como monumento cívico. E Eduardo, homem respirando, acordando, andando, sangrando que era, virou a nova arquitetura da vila. Não era mais Eduardo Ramos. Era o lembrete em carne, seção 12, a revelação final. No final do outono, o calor mudara. O ar de Vila das Acácias não cheirava mais a podridão de verão e jasmim, mas a folhas secas e fumaça de lenha, a estação da memória. O cadafalso ainda ficava de pé, o poste lembrete ainda ficava e Eduardo ainda andava. Suas costas não eram mais cruas. Cicatrizaram em marcas erguidas como cordas retorcidas em padrões que marcavam sua pele como topografia de julgamento. Tecido de camisa enganchava nas cristas. Cada passo era lembrete. Cada respiração negociação com dor. Não estava acorrentado. Não precisava. Correntes prendem corpo. Ritual prende alma. Vila das Acácias aprendera essa verdade. Então uma noite algo aconteceu. Foi quieto, quase terno em sua crueldade. Eduardo fora buscar pão na padaria. Exigência diária imposta não porque alguém precisasse, mas porque Senhor, feito fazer mandados como servo, reforça a hierarquia mais eficientemente que qualquer sermão. Ao cruzar a praça de volta, um grupo de meninos não mais velhos que 12 correu à frente e ficou bloqueando seu caminho. Não eram cruéis. Não eram homens ainda. Não falavam como turbas. Só ficaram ali esperando. Um avançou e disse com inocência completa: diga. Eduardo congelou. O menino ergueu o dedo e apontou para o poste lembrete. Diga como faz no dia de castigo. Um silêncio caiu. Pessoas desaceleraram ao redor da praça, sentindo algo se desenrolando. Não intervieram. Não mandaram meninos deixá-lo em paz. Observaram. A garganta de Eduardo apertou. Sabia o que queriam. Queriam que recitasse sua sentença, a frase ritual forçada toda vez que passava pela praça durante sua humilhação contínua. Sua voz saiu baixa, rachada. Eu lembro. Os meninos não se mexeram. O mais novo, criança com poeira no rosto e olhos velhos para a idade, inclinou a cabeça. Mais alto, a praça imobilizou. As mãos de Eduardo tremeram. Pão ainda apertado sob um braço. Engoliu. Então, em voz que não carregava mais título, não carregava mais nome,
disse alto o suficiente para toda a Vila das Acácias ouvir. Eu lembro, e esse foi o momento em que Catarina Ribeiro avançou da borda da praça. Não fora esperada, não anunciada. Apenas saiu da sombra de uma coluna e ficou visível a todos. Toda a cabeça virou não para Eduardo, mas para ela. Caminhou ao centro, passando pelos meninos, passando por Eduardo, passando pelo poste, passando pelo cadafalso. Parou exatamente entre o marido e o poste lembrete, entre o homem e o símbolo. Então, com olhos firmes como ferro, declarou, não alto, não teatral, mas com calma pesada de alguém fechando o livro que escreveu ela mesma. Deixem-no andar, deixem-no ser visto. Deixem sua vida virar a corda que sustenta esta vila erguida. Porque homem morto não ensina nada, mas aviso vivo ensina para sempre. O padre baixou a cabeça. O delegado desviou o olhar. Nenhum chicote acertou aquele dia. Nenhum anúncio foi feito. Mas nova lei assentou nos ossos de Vila das Acácias. A vila não enforcou Eduardo Ramos. Vila das Acácias enforcou sua própria misericórdia e o deixou vivo para guardar o que a substituía. Eduardo viveu não como marido, não como senhor, não como pecador esperando perdão. Viveu como arquitetura. Toda vez que escravo hesitava no dever, alguém gesticulava para Eduardo. Toda vez que marido desviava o olhar, alguém gesticulava para Eduardo. Toda vez que criança perguntava, o que acontece com homens maus? Alguém apontava e dizia, olhe, ele anda, sangra, lembra para você não esquecer. E Catarina nunca se casou de novo, nunca deixou Vila das Acácias. Viveu no quarto mais alto da velha casa Ramos, e toda tarde sem falha, da varanda olhava para baixo na praça, onde Eduardo andava, onde ordem andava, onde memória vivia, e cada noite sob a respiração sussurrava não para ele, mas para o sistema que reforgara, eu não perdoo.